pessoal, sejam bem-vindos a esse workshop de viola brasileira. Eu sou Letícia Leal e eu venho trazer um pouquinho dessa transformação que este instrumento tão brasileiro está passando, nestes últimos tempos, por causa sim de uma grande variedade de músicos que estão se transformando, pelo tipo de repertório que vem trazendo, pela evolução, não só por ficar na tradição da viola. Então eu venho trazer um pouquinho disso para vocês. Aqui eu tenho uma viola de 10 cordas, é um instrumento que tem algumas particularidades na sua forma de tocar, que vem muito da sua tradição e também da forma de afinar o instrumento. A viola ela tem uma afinação que a gente tem como uma afinação aberta. Eu já botei um acorde aqui, no caso eu estou com uma afinação em Mi maior, mas várias violas, várias são as afinações das violas e a maioria delas trabalham o uso de afinação aberta. E isso traz algumas particularidades no toque da viola, diferente, muitas vezes da forma de tocar, por exemplo, do violão. E isso traz pra gente, quando a gente trabalha essa viola nessa afinação aberta, uma roupagem muitas vezes em que eu caio muito facilmente na tradição. A tradição da viola em se usar muito as cordas soltas, muito por conta dos ritmos, e da facilidade, muitas vezes o instrumento usado, em festas tradicionais, religiosas, em que o uso dele por muito tempo, muitas horas, por exemplo, em folias de reis, em que as pessoas conseguiam antigamente tocar com 2 dedos. Por exemplo, isso vem se transformando e isso aqui leva também a uma forma do toque tradicional da viola. Outra coisa que a gente tem aqui de diferença, várias são as diferenças aqui desse toque antigo, digamos assim, não vou dizer antigo da viola, mas sim tradicional, que nos remete muito à música caipira, a música de raiz, que é onde o instrumento muito se firmou há uns anos atrás. E uma outra particularidade é esse uso das escalas duetadas, as escalas em duetos. Na verdade, a gente não trabalhar tanto essa escala simples, mas ela em dueto. Isso trouxe muito esse idiomatismo da viola, essa voz bem particular dela, não só pelo timbre também. E esse uso tanto das notas nessa escala duetada, em terças e em sextas também, vem mostrando um pouco desse sabor que a gente dá, como dizendo assim, da viola que seja caipira. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, desse uso dessa viola, nessa música mais tradicional, em que eu uso muito aqui da escala, nesse caso, em sexta. Então as músicas eram muito compostas por conta disso, pelo uso dessa afinação solta e pela facilidade também. Então eu vou mostrar para vocês uma música aqui de um grande compositor caipira, que é o Gedeão da Viola, que é o Pau Brasil, uma música bem tradicional, em que ela vai usar muito dessa roupagem, digamos assim, dentro desses ritmos tradicionais também. Então eu vou mostrar para você essa diferença do que acontecia mais na música raiz, digamos assim, dessa transformação que a gente está passando para o agora, digamos. Então eu vou fazer ela para vocês terem uma noção de diferença aqui. Vamos lá?
tradicional, esse instrumental, chama Pau Brasil, em que a gente trabalha muito, né, essas escalas, ela praticamente inteira é nessa escala de sexta. O outro ritmo da tradição, o que vem trazendo, né, esse uso muito das cordas soltas, é um ritmo muito tradicional da viola, por exemplo, que é o pagode de viola, que carrega muito, até hoje, vários violeiros e tudo mais. É interessante a gente perceber que esses ritmos, eles vão brincando, né, com muitos ligados e no meio, né, da música em si, e usando muito esse uso dessas cordas soltas, que a gente vai brincar aqui. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso, é um ritmo bem particular do viola, e que ele se torna um pouco complexo de se fazer se eu não trabalhar na afinação original do instrumento. Bom, então ele desde o toque, né, de solos, por exemplo, até o ritmo em si, ele vai brincar com isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, no caso, né, desse ritmo em particular do viola, a gente vai ter os acordes se formando, por exemplo, não de uma forma fixa, como é o tradicional, da gente trabalhar as rítmicas, mas por meio de ligados e efeitos, em que vão compor isso também. Então isso acontece muito na viola tradicional, né? Vários ritmos usam-se, né, esses efeitos e tudo. Só que quando a gente cai numa forma mais nova, digamos assim, e claro, né, pela evolução, assim, como músicos também, a gente lança a mão de alguns outros recursos em que o domínio do instrumento ele se torna muito, muito, muito essencial, né? E o que eu trago aqui para vocês hoje é perceber como usar também essas técnicas tradicionais na música contemporânea, que é o que a gente faz hoje. São vários compositores do instrumento em que trabalham, né, essa viola de uma forma mais ampla, né, sem se travar, digamos assim, na viola tradicional. E aí nessa viola mais contemporânea, a gente começa a trabalhar esses acordes mais presos, digamos, sem o uso tanto das notas soltas, né? O que vai garear uma forma de toque diferente, né? Essa adaptação ela é necessária para a gente não se prender ao que é o tradicional, ou a limitação de simplesmente tocar em alguns determinados tons só porque a afinação da viola está em determinada situação. O que é muito comum, a gente vê, por exemplo, um show de violeiro com aquele tanto de viola, cada uma está em uma afinação, cada uma me explora alguma coisa, né? Mas, por logística, nós como músicos, isso se torna um pouco complicado. Então, quanto mais recurso a gente trabalha aqui, a gente vai levar isso para frente de uma forma mais natural. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do uso dessas técnicas tradicionais e que a gente vai trazendo isso para um campo mais de hoje em dia, contemporâneo. É um arranjo que eu fiz aqui para Asa Branca. Eu mostro para vocês um pouco desse uso aqui.
Aqui um arranjo em que eu trabalhei bastante essa escala em sexta, né? Então a viola ela vem trazendo isso um pouco, né? Essas outras tonalidades, em se trabalhando em mescla, né? Dessas cordas soltas, como se a gente utilizasse, né? Com mais propriedade. E aí a gente vai chegando nessa viola mais contemporânea, em que a gente vai cair em outros ritmos. Um ritmo que a gente trabalha hoje muito é o choro, por exemplo. Então a viola ela vem ser usada bastante nisso. Para esse tipo de ritmo, muitas vezes a gente vai trabalhar uma pegada da viola de uma forma mais vertical e não tanto horizontal. Quando a gente tem aqui o nosso instrumento, o uso das cordas oitavadas, essas cordas como diferente das de baixo, que são em uníssono, a gente tem uma diferença de timbre muito grande. Então, muitas vezes, a gente trabalha muito para limpeza e manutenção desse timbre de uma forma horizontal no meu braço, né? Mas pela velocidade do choro, né, e o uso muito de arpejos, a gente vai pensar muito nessa viola de uma forma vertical. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora o uso dessa viola em um choro muito, muito bonito, que eu gosto bastante, e que traz muito dessa versatilidade da viola. E faço para vocês então aqui, gravando. Bom, e são vários os compositores de viola que hoje, né, vem trazendo uma outra linguagem, uma outra vertente para a viola, trabalhando essa viola mais contemporânea, né, com melodias mais complexas, harmonias mais complexas para o instrumento. E aí eu, para finalizar aqui, agradecendo já o convite, né, deste evento, e eu faço uma música de um grande compositor que ele usa bastante, né, de
outras harmonias, né, de outras técnicas, eu vou mostrar para vocês. É uma música do Fernando Sodré, chama-se Bucanha, e tem uma pegada bem diferente e vem trazendo essa outra linguagem. Convido todos os violeiros, os colegas, que se aventurem e expandam, né, o instrumento ao máximo, para que ele alcance outros permeios também. Vamos embora para o Bucanha.